Oi pessoal, olha eu aqui de novo. Vocês já viram uma menina de 12 anos fazendo o bolo todinho sozinha? Não? Então vão ver agora. Eu não vou mostrar o preparo da massa porque já tem vídeo aqui no perfil mostrando eu fazendo. Agora nós vamos para a parte do recheio. O que escolhemos foi o de coco, coisa que meu pai mais ama nesse mundo. Depois passamos para a parte de montar o bolo, que foi uma trabalheira danada. Mas no final eu consegui e deu tudo certo. Com a ajuda dos meus pais foi bem mais fácil. Agora que eu tô terminando de pressar o bolo, é levar ele pra geladeira e deixar ele descansar. Coisa que a gente não pode fazer, mas um bolo sim. Enquanto o bolo tava descansando na geladeira, eu pedi pra minha mãezinha ir bater o chantilly pra mim. Porque eu tenho medo de mexer na batedeira dela e ela me esgoelar se eu fizer algo de errado. Agora que minha mãe bateu o chantilly e hidratou pra mim, eu vou começar a decorar o bolo. Depois de eu ficar alguns minutos apanhando pra mim poder conseguir colocar o chantilly na manga de confeitar, eu fui cobrir o bolo pra me poder espatular. Confesso, no começo não deu muito certo, porque ficava quebrando e tava derretendo tudo na minha mão, mas minha mãe foi lá e me ajudou a fazer. Depois que minha mãe me ensinou pela 14ª vez, eu consegui cobrir o bolo e depois espatular. Ainda bem que minha mãe é baixinha, porque se ela fosse alta e tivesse que ficar nessa posição, ela com já esse tanto de dores que ela tem, ela nem ia aguentar andar. Aí eu de novo colocando o chantilly pra me poder arrumar o bolo todo esburacado, e nesse processo eu fiz bagunça e sujei a mesa com o chantilly. Depois de cometer alguns errinhos na lateral do bolo, fui querer cometer em cima dele também. Depois de apanhar de novo pra parte de cima do bolo, eu fui começar a espatular, coisa que pra mim foi um pouco mais fácil do que cobrir. Certo, era pra mim começar pela parte de cima, só que minha mãe, com a mente brilhante dela, esqueceu de me dizer e eu comecei pelas laterais. Mas no final deu tudo certo e eu consegui fazer tudo direitinho. Depois chegou a parte de espatular a parte de cima do bolo, coisa que eu achei um pouco mais difícil, mas também deu tudo certo depois no final. Depois eu fui forçada a ter que espatular o bolo tudo de novo, porque o chantilly desceu para as laterais. Depois disso, eu resolvi deixar com as quinas imperfeitas, porque eu achei que iria combinar mais com a decoração do bolo que eu iria fazer. Depois de sofrer um pouquinho espatulando, eu fui sofrer para poder decorar. Aí já estava eu e minha mãe colocando os corantes no chantilly e misturando para poder dar a cor. Depois de escolher todas as cores e misturar tudo bem direitinho, eu resolvi fazer uma decoração contemporânea. Depois de tudo isso, eu peguei um pincel e comecei a pincelar as cores e tudo do formato que eu queria. Depois de colocar todas as cores no bolo, eu pedi para minha mãe poder preparar um glitter para poder deixar o meu grande final. Peguei um pincel de maquiagem só para bolos para poder passar o glitter em cima das quinas imperfeitas. Passando o glitter no bolo, minha mãe foi limpando a mesa e eu pedi para ela colocar mais álcool cereal. Depois, eu incorporei o Harry Potter e dei um monte de varadas no bolo, acertando o coitado. Com coisa que minha mãe ficou rindo até não aguentar mais, mas depois eu impressionei ela, dando o meu jeitinho e arrumando. Depois chegou a parte que minha mãe acha mais difícil, limpar a boleira, coisa que eu fiz com maestria. Mas depois, quando fomos tirar foto, eu meti o dedão no bolo. E foi assim que ficou o bolo. De 0 a 10, qual a nota que vocês dão? Deixem nos comentários.